Olá, seja bem-vindo à nossa primeira videoaula da disciplina de Introdução aos Estudos em Comunicação. Como você já bem sabe, esta videoaula faz parte de um procedimento que nós estamos adotando, chamado sala invertida, né? Se você já assistiu ao primeiro vídeo da série, você já tem conhecimento de como funciona esta modalidade didática, didático-pedagógica. Então, nós teremos, ao longo do semestre, uma dinâmica dentro de sala de aula bastante diferente, em que vamos intercalar a aula presencial com as aulas que você vai assistir na internet. Então, nós teremos mais tempo para conversarmos sobre o conteúdo da matéria, trocarmos ideia, discutirmos uma série de pontos destacados na disciplina e também vou poder dar uma atenção mais próxima a cada um de vocês. Tá? Esta primeira videoaula é a aula que abre a nossa disciplina de Introdução aos Estudos em Comunicação. Ela é ofertada no primeiro período, é uma das disciplinas fundamentais dentro do período, junto com outras importantes também, né? Mas essa é a disciplina em que você vai ter o primeiro contato com a comunicação social, como um campo de estudos, um campo profissional, um campo de trabalho, né? Então, é o objetivo da disciplina discutir a comunicação social, o seu impacto na sociedade, a forma como a comunicação se estrutura, né, na realidade social. E isso é bastante importante, né, dentro de um curso de comunicação. Bem, o tema da nossa aula de hoje é comunicação e sociabilidade, a evolução dos meios de comunicação. Este tema, comunicação e sociabilidade, vai se dividir em duas aulas. Essa que nós vamos trabalhar agora e a próxima aula, que vai entrar um pouco mais na questão sociocultural dos meios de comunicação, né? A importância sociocultural dos meios de comunicação no mundo em que vivemos hoje. Tá? Bom, a agenda de nossa aula é bem simples, mas o conteúdo é bastante extenso. Vamos procurar primeiramente definir o que é a comunicação social, né? Comunicação social é o campo, né? O grande campo onde o jornalismo, a publicidade, relações públicas atuam. O outro objetivo da aula é entendermos as etapas de comunicação, como os meios de comunicação, as tecnologias de comunicação foram evoluindo ou surgindo ao longo dos séculos, né? E também discutir algumas características da comunicação de massa na atualidade, ok? Então nós temos como agenda hoje de nossa aula isso aqui. E vale a pena lembrar também que nessa estrutura de videoaula, onde você pode assistir a qualquer hora, né, de qualquer dispositivo, você pode acessar essa aula no seu smartphone, no seu notebook, no seu computador, pode fazer isso dentro de casa, no intervalo do trabalho, no intervalo de ida para a faculdade, né? Então você tem mobilidade com o conteúdo da aula. E o que é mais importante, você pode, de vez em quando, dar uma parada, beber uma água, tomar um café, ou coisa desse tipo. E principalmente, quando tiver algum conceito que você acha que não ficou muito claro, você pode parar a aula e fazer anotações. Tá? Bom, vamos inicialmente, né, procurar definir o que é de fato comunicação social. Para que a gente possa entender o que é jornalismo, precisamos entender antes o que é a comunicação social. Por quê? O jornalismo ele está dentro do campo da comunicação humana, dentro de um campo, vamos dizer, profissional de comunicação humana. A comunicação humana e social, ela existe no âmbito do indivíduo, né? Nas nossas interações sociais face a face, mas também existe dentro de um plano
de atuação mais amplo, que é o chamado comunicação de massas. Então, olha só, nós definimos aqui, então, que a comunicação social é o processo de interação social através de trocas simbólicas, utilizando suportes, canais de informação, visando um determinado resultado, né? Note você que eu procurei colorir aqui de propósito as palavras para você perceber que cada palavra dessa que aqui está, ou cada parte, conceito que aqui está, representa algo bastante amplo, né? Vamos começar aqui com a palavra processo. A palavra processo mostra que na comunicação social o fluxo, né, da comunicação não é fixo, não é linear. Pelo contrário, é processual, é de mão dupla. Quando nós nos comunicamos, este ato de comunicar se torna um processo em que as pessoas vão interagir, vão trocar informações. Não é algo linear como um computador, por exemplo, faz, né? O computador, ele troca em pacotes de informações, computador com computador, mas as pessoas fazem muito mais do que isso. E quando nós falamos de processo, nós estamos falando também de algo dinâmico, de algo que é bastante ativo, tá? Outro detalhe importante aqui, que está em vermelho, é a interação social. A comunicação é um processo de interação entre as pessoas, entre os grupos de pessoas, entre comunidades, entre empresas e pessoas, entre governo e pessoas. Então, há uma interação social, é uma ação entre partes, há uma troca, né, de relações entre as pessoas. A comunicação, então, vai fazer o quê? Ela vai ampliar o leque de possibilidades de interação social entre as pessoas, né? Utilizando o quê, né? Qual é o caminho para essa interação? São as chamadas trocas simbólicas, né? A comunicação, ela não é um processo assim mecânico, né? Nós não estamos aqui aprendendo um conceito de física mecânica, de como consertar um carro, construir um carro, em que lida-se com a engenharia, lida-se com a construção. O nosso tipo de construção é através dessa interação de trocas simbólicas, de símbolos, de imagens, conceitos, de palavras, né? E então é preciso haver uma interação também do ponto de vista simbólico, porque senão eu vou tentar conversar com a pessoa, tentar me comunicar com ela, mas se ela não acessa o meu código, se ela não acessa os símbolos que eu utilizo, não haverá troca simbólica. E se não há troca simbólica, evidentemente não haverá comunicação, né? Utilizando o quê? Suportes e canais de informação. Esses suportes aqui é uma palavra técnica que nós damos para os chamados meios tecnológicos, né? Esse meio, por exemplo, que nós estamos utilizando agora é um meio, é um suporte, é a informática, é o computador, né? É a rede de internet. A televisão é também um suporte, né? Bastante difundido, bastante presente na vida das pessoas. O rádio é um suporte, ou toda forma audiovisual passa por um suporte, né? O jornal é um tipo de suporte, o livro é um tipo de suporte, o cinema também é, né? Então, esses suportes, né, que ajudam e propiciam o processo de comunicação dele funcionar, dele providenciar troca e interação entre as pessoas, né? Trocas simbólicas e interação social entre as pessoas. E não só de suportes, mas também de canais de informação, tá? Ou aquela parte institucionalizada da comunicação, as empresas de comunicação, as empresas de TV, de rádio, as empresas de publicidade, aqueles canais de informação que existem institucionalizados na sociedade. Então, a comunicação ela é muito mais ampla do que nós podemos pensar, porque ela vai envolver o quê? Não só um aspecto de processo, mas também um aspecto de profunda interação entre as pessoas. Nós costumamos dizer, dentro do estudo técnico e teórico, né, da comunicação,
que os meios de comunicação, os suportes de comunicação, na verdade, eles ampliam os nossos sentidos, né? Amplia a nossa visão, amplia o ouvido, amplia a fala, né? Então, amplia a possibilidade de que as pessoas e comunidades se expressem, comuniquem umas com as outras e, com isso, façam com que a nossa sociedade, de fato, possa funcionar, né? Agora nós temos aqui, e eu gostaria de falar, a partir dessa imagem, das chamadas etapas ou fluxos históricos da comunicação, né? Essas etapas da comunicação, elas têm, de uma certa maneira, um papel, né, evolutivo, né? Então, à medida que a engenharia, a tecnologia foi avançando, né, na sociedade, também as formas de expressão de comunicação avançaram. Eu coloquei aqui uma cena bastante interessante da Grécia Antiga, né? Um desenho livre, né, que foi feito, e aqui mostra então as pessoas, que era muito comum na época, né, aprenderem ou participarem de palestras ao ar livre, tá vendo? Geralmente eles chamavam aquele pátio externo lá das cidades de ágora, né? E sempre tinha um filósofo ou alguém importante dando alguma aula ao ar livre, né? Podia ser o Pitágoras, né? Podia ser o Sócrates, podia ser o Platão, podia ser Demóstenes, podia ser qualquer um daqueles filósofos, né, da Grécia Antiga, dando aula e falando, né? Então era muito comum as pessoas se organizarem em grupos, né, nas ruas, dentro dos templos, em alguns locais, para então se comunicar, para aprender alguma coisa. Não havia um suporte tecnológico naquela época, né, que pudesse assim, auxiliar essas pessoas no estudo e no aprendizado. Apesar de que, né, nesse período já houvesse a escrita, ela já estava desenvolvida, a maioria das pessoas não sabiam ler nem escrever. Então, nesse período muito antigo, né, e que foi acontecendo aí ao longo dos séculos, até 1500, né, praticamente o que domina a sociedade é a chamada tradição oral, é a tradição da oralidade, em que as pessoas se reúnem à volta da fogueira, na tribo, para ouvir as histórias, né? Para ouvir ensinamentos religiosos, políticos, culturais, da boca de alguém mais velho, né, que fala para os mais jovens. Então, assim, nesse modelo aqui de comunicação, o ato de contar histórias, né, ou de representar a realidade está na mão e no encargo de pessoas que, uma diante da outra, né, faz essa interação. Então, aqui você não tem televisão, você não tem rádio, você não tem internet, mas você tem essa forma de interação aqui que durou milênios, né, séculos. É uma forma bastante predominante. Não significa que essa oralidade ou período de oralidade tenha acabado. Não, pelo contrário, ele ainda existe. Nós só ampliamos essa oralidade por outros meios, né? Quando você acessa o Facebook ou o WhatsApp, você praticamente está conversando com outras pessoas através de um suporte que é diferente, né? Só que o contexto social, o contexto psicológico é bastante diferente nesses casos que eu coloquei aí do Facebook, do WhatsApp, do Twitter, né? Mas aqui as pessoas, então, costumavam se reunir nas tribos e, assim, a tradição oral era o principal fluxo de comunicação que garantia que as ideias, a cultura, a religião dos grupos, né, humanos pudesse ser preservada ou transmitida de geração em geração, né? Para ilustrar, eu tenho aqui, né, um desenho representativo aqui do lado direito, né, do chamado mito da androgenia. Essa tradição oral também servia para consagrar, celebrar, preservar determinados mitos fundadores das sociedades, mitos que tinham um poder, né,
de juntar as pessoas em torno de histórias. E essas histórias diziam respeito à origem dos grupos, à origem das culturas, das nações, das religiões, enfim, de tudo, né? E esse mito da androginia é bastante interessante, porque, segundo a lenda, né, o ser humano foi criado andrógeno, ou seja, ele não tinha sexo, não havia sexo masculino nem sexo feminino. O andrógeno traz no seu corpo, na sua essência, né, os dois sexos, né, ou essas duas orientações ou realidades sexuais. E eles, então, os andrógenos, viviam muito felizes na natureza, no mundo, né, que tinha sido criado, e essa felicidade irritou um pouco Zeus, né? E aqui está o desenho do Zeus, que ficou um pouco chateado, né, aborrecido pelo fato dos seres humanos serem tão felizes, né? Parece que os deuses precisam que os seres humanos fiquem com medo, fiquem preocupados com alguma coisa. Então Zeus, segundo a lenda, mandou um raio, dividiu então os andrógenos, e eles então passaram a ter, né, ou se apresentar como homem e mulher. E desde então, segundo a lenda, um procura o outro, né? Ou procura a sua outra metade perdida. Nós não teríamos nenhuma dessas histórias sem a tradição oral. A tradição oral era extremamente importante ao longo da história para preservar, por exemplo, mitos como esse, que são mitos assim, fundadores, não só da sociedade, mas também da cultura. Aqui nós temos um outro desenho interessante, né? uma representação bastante antiga da Arca de Noé, né? Então, através inicialmente da tradição oral, a história do dilúvio ou a história de Noé foi preservada, e depois, então, essas histórias foram registradas, né? No caso aqui, o registro foi feito através da Bíblia, né? E então, essa história, que nesse caso se trata de uma saga, né? De um mito, né? O mito aqui da Arca de Noé, né? E em que os animais entram para se salvar, para que houvesse, se pudesse salvar e preservar as espécies animais do grande dilúvio que viria, né? Acontece que também lá na mesma área, na mesma região, né, os sumérios tinham um mito muito parecido, né? É o chamado Epopeia de Gilgamesh. Nessa Epopeia de Gilgamesh, que inclusive ela tem um registro anterior ao registro da Arca de Noé, né? Há uma história muito parecida da construção de um barco, né? E há um dilúvio, e esses animais, então, são preservados ali. Então, ou seja, as histórias antigas, elas se misturam e acabam sendo registradas depois, né? A tradição oral ganha vida também, né? Com a presença dos manuscritos. Como é o caso da Epopeia de Gilgamesh, né? Que um dos documentos antigos mais interessantes registrados é a Epopeia de Gilgamesh, na região da Suméria. Avançando um pouquinho aí no tempo, né? Nós temos aí um pouquinho só, né? Nós temos a cultura egípcia, que, salvo engano de memória aqui, ela remonta a 3.000 anos antes de Cristo, né? A sua fundação, um pouquinho mais, talvez, de tempo. Mas os egípcios também usavam a oralidade, né, para contar suas histórias. Mais tarde, então, essas histórias passam a ganhar um registro através da escrita. Então, à medida que a escrita ela é inventada, ela é fundada, você tem, então, os primeiros registros, né, na história. E até eu adiantei aqui um pouco o slide para mostrar o que seria possivelmente uma das primeiras formas de escrita da humanidade que se tem notícia, né? Que é a escrita cuneiforme. Ela tem esse nome justamente porque ela é muito parecida com a cunha, né? E o interessante, isso aqui foi desenvolvido ali na mesma região da Suméria, né? Esse tipo de escrita cuneiforme, que é muito antiga, ela surge inicialmente para registro de contabilidade de alimento, contabilidade do óleo de soja, contabilidade
de animais, né? Então ela surge dentro de um viés econômico. As sociedades naquela época estão saindo assim devagar do período de coleta, né, silvestre, do coletor, né, caçador-coletor, para sociedades agrícolas. E as sociedades agrícolas elas se tornam então mais sofisticadas um pouco. E é nessa sociedade agrícola, né, emergente, que a escrita vai surgir. E o interessante da escrita é que nós temos uma representação de um documento aqui egípcio, né, antigo, de hieróglifos aqui numa parede, está vendo? Esses hieróglifos, eles tinham uma característica interessante de representar, né, o objeto em si como se fosse um desenho, né? Não é uma escrita fácil. Para poder ser interpretada, foi preciso que um francês decifrasse uma pedra, né, chamada Pedra de Roseta, e Champollion, então, com essa pedra, conseguiu identificar os hieróglifos, né, gregos, ou egípcios, melhor dizendo. E com essa interpretação que Champollion deu à Pedra de Roseta, ele conseguiu, então, usando a tradução do grego, principalmente, que havia na pedra do egípcio para o grego, decifrar esses símbolos aqui bastante difíceis, né? E aqui nós temos um exemplo de um documento em papiro, né? Papiro é uma planta muito abundante na beirada do rio Nilo, ali na região do Egito, e eles cortam essas folhas, então, e fazem uma espécie de papel, né? Não é bem um papel, é um vegetal que você seca, ele fica prensado e você, então, pode escrever nele aqui, né? No caso aqui nós temos um documento em grego, né? Essa aqui é a escrita grega antiga, e esse é um documento, pelo visto, bastante antigo aí, né? Mostrando como que esse período, vamos dizer assim, dos manuscritos, né? É importante, é interessante dentro da cultura humana, porque através dela nós temos acesso à informação histórica, né? Cultural, antropológica, das culturas que já se foram, né? Aqui nós já vimos, né? Nós temos aqui um outro exemplo de papiro, dessa vez são documentos chamados documentos do Mar Morto, né? Ou da região de Qumran, e aqui nós temos partes do Antigo Testamento que foram preservados, né? Você vê que a Bíblia do Antigo Testamento, o texto do Antigo Testamento, ele é da Bíblia, né? Judaica, da Bíblia cristã. Nós temos acesso a esse texto através desses fragmentos aqui que restaram. Senão nós teríamos apenas a tradição oral como base do documento, né? Isso aqui ajudou muito, essa descoberta feita lá na região de Qumran, na década de 40. Até foi por acaso, né? Um menino tropeçou lá nos tonéis de barro, e dentro desses tonéis de barro estavam depositados esses rolos aqui. Vocês estão vendo que isso aqui é um rolo, né? E nesse rolo havia fragmentos e, às vezes, pedaços inteiros da Bíblia do Antigo Testamento. Correto? Então, nós temos aqui também outro exemplo, né, agora, dos hieróglifos egípcios. Aqui aparece, a gente consegue visualizar com um pouco mais de clareza, né? É muito bonito, mas extremamente difícil de ser interpretado. Isso aí levou muitos séculos, né? Para que os pesquisadores, os arqueólogos, os estudiosos de linguística pudessem entender o que estava escrito lá nos templos e documentos do Egito. E o interessante é que todo esse trabalho aqui, né, de fazer essa escrita dessa forma, ou dessa aqui, né, que é o hebraico, e aqui a escrita cuneiforme e tudo mais, gerou, né, ou criou, ou deu emprego, né, emprego a uma casta social, né, chamada de copistas, né? Nós temos aqui no alto à esquerda do slide um copista egípcio, né? Então, esse copista aqui era muito privilegiado, um escriba, né? Ele fazia parte lá do palácio do imperador egípcio, né? Do faraó, e ele era ligado principalmente aos grupos religiosos, e ele tinha algo que na época, que naquela época era muito incomum, ele sabia ler e escrever, né? Então, toda essa documentação antiga foi preservada graças aos manuscritos, né, as cópias que eles faziam dos documentos,
e era então uma equipe, né? Uma equipe que nascia para isso, era treinada para isso. Aqui nós vemos um desenho já mais moderno, é claro, né? Isso aqui é uma estátua que está no Museu de Londres, e aqui então uma ilustração de como é que seria um escriba, né? Um copista hebraico aqui, pegando um texto sagrado e escrevendo, né? Interessante que eles tinham uma metodologia de escrita muito peculiar, os judeus, né? Que quando eles escreviam o nome de Deus, né? Yahweh, Jeová, o Elohim, eles tinham que mudar a tinta da caneta, que tinha um monte de ritual, né? E aqui um outro escriba, né? Um pouquinho mais recente, aí, talvez do século XVI, XIV, não sei, que também se empenhava em fazer cópias de documentos, enquanto os documentos, a imprensa não existia. Então imagine vocês o trabalhão danado que esse pessoal tinha para reproduzir, né, documentos, tradições, registros religiosos, né, à mão. E, evidentemente, ao longo do tempo, né, na poeira do tempo, muitos desses documentos foram perdidos, mas através do trabalho arqueológico nós temos acesso a muitos deles, né? Por exemplo, nesse próximo slide nós temos aqui um documento, né? Esse documento, inclusive, na verdade, isso aqui simula, né, uma escrita do hebraico, né? Uma coisa mais recente que eu pus aqui apenas para ilustrar para vocês de como é que essas escritas antigas, né, são bonitas e interessantes, né? O hebraico se escreve com esse tipo de grafia, né? Você começa a escrever da direita para a esquerda. Se você for abrir um livro em hebraico, ele começa de trás para frente, tá certo? E o interessante é que o hebraico tradicional ele não tem vogal, né? Não tem vogal. Então as pessoas sabem o som dessas palavras porque usam as palavras. Então, modernamente foram criados alguns sinais, né, chamados sinais maçoréticos, que acentuam do ponto de vista das vogais, as palavras. Agora nós temos aqui realmente um documento bastante antigo, que é um manuscrito aqui antigo em japonês. O japonês já é diferente, né, do hebraico. O hebraico começa a escrita assim, né, nessa direção. O japonês é de baixo para cima. Então, é uma escrita interessante, né, muito diferente da nossa, e geralmente as escritas orientais, né, elas têm uma metodologia bastante diferente, né, um padrão bastante diferente do nosso aqui, né? Próximo slide mostra uma gravura bastante antiga do Gutenberg, né? Gutenberg, ele no final do século XV, ele desenvolveu, nós vamos ver aqui um vídeo, né, daqui a pouco, ele desenvolveu então uma técnica extraordinária, revolucionária, que é da impressão, né, de livros, usando os chamados tipos móveis, né? Ele usou um recurso que é chamada prensa de Gutenberg, e com isso ele conseguiu produzir maravilhas como essa Bíblia aqui, ricamente impressa, né, com uma riqueza de detalhes, né? E essa Bíblia aqui deve valer uma nota absurda, que é uma Bíblia de Gutenberg, que está na biblioteca da cidade de Nova York, né? E eu vou agora mostrar para vocês justamente o vídeo. Onde está? Aqui, né? Vamos ver aqui então um vídeo bem rápido, né, mostrando essa estrutura de impressão antiga. Não só a estrutura de impressão antiga, mas também a estrutura bem moderna, né? Enquanto isso, nós temos aqui ao nosso, como fundo musical, o alarme do prédio ao lado. Vamos assistir aqui então. O interessante é que esse sistema que vocês estão vendo aqui, eu já vi ali no centro, né, próximo à Praça da Estação. E aqui sim, esse senhor aqui, ele é um especialista, né, em imprensa de Gutenberg. O que ele fez? Ele construiu uma igualzinha. Primeiro ele passa a tinta aqui, né? Ele passa a tinta aqui.
Deixa eu diminuir um pouco o som do vídeo aqui, senão estoura muito. Então aqui, ele então... Para aqui um pouquinho. Ele colocou na chapa, né? Que é montada, essa chapa que está aqui dentro, né? Ela é montada com tipos móveis metálicos, você tem que montar letra por letra, espaço por espaço. Então ele com aquelas ferramentas, ele põe tinta, né? Como se fosse assim um carimbador, e aí isso então vai para a prensa aqui, né? Agora é só puxar, chamou um cara mais forte ali, tá certo? Falou que não quebra, não. Então esse torno aqui, ele prensa a página tem uma máscara, né? E é uau, né? A moça falou uau. Aqui está uma página impressa a la Gutenberg. Agora já temos aqui um camarada dentro de uma gráfica ultramoderna de um jornal, que é o The Globe, e-mail. Olha só, aqui o rolo que é colocado na máquina, o robô. Isso aqui são os cartuchos gigantes de tinta, tá vendo? Cada tubo desse é uma cor. Essas cores são as cores primárias que fornecem todas as cores do jornal. Passa por um papel especial e a impressão se dá então na chamada... Olha o tamanho dessa máquina aqui, né? É imensa. Tem esquema de temperatura para poder garantir a impressão. É tudo muito rápido. E eu já visitei um tipo de gráfica dessa aqui, tem pouca gente trabalhando. Quase que todo o processo é automatizado, né? Aqui então o jornal já está saindo cortado, né? Sai cortado e praticamente embalado. Quer dizer, ele está falando que antigamente não podia parar. Hoje você pode parar a impressora que ela continua. Na verdade, isso aqui é uma grande máquina impressora, né? Como se fosse uma impressora nossa, mas só que gigantesca mesmo. Aí sim, aqui no final, nós temos pessoal para embalar, né? É onde aparece gente aqui trabalhando. Então, vamos voltar aqui ao slide, né? E voltou desde o início. Vamos voltar aqui mais para frente um pouquinho. Vocês me desculpem aí, que eu estou aprendendo ainda, né? Depois de tantas idas e vindas, estamos aprendendo. Então, vamos começar aqui do slide atual. Agora sim, né? Nós tínhamos falado aqui, então, sobre a imprensa de Gutenberg, né? O equipamento de Gutenberg, e vocês viram ali uma reprodução de um muito parecido, né? Como do jeito que Gutenberg trabalhava na época. Tanto é que essa Bíblia aqui tem as mesmas características de impressão, né? O mesmo padrão de impressão. Temos também aqui um outro exemplo de livros antigos, né? Eu, particularmente, gosto muito de livros antigos. Sempre que eu vou a um sebo, eu dou uma olhada às vezes até compro, se eu tiver recurso. Ultimamente, esses livros estão ficando muito caros, né? Mas notem vocês que os livros eles eram ricamente adornados e costurados, né? E mais do que ser bonitos e interessantes, né? Eles representam um salto, né, na cultura humana, um salto tecnológico impressionante, que você agora pode ter acesso à informação, à cultura, ao conhecimento, através de um livro, e esse livro está acessível a você, né? Imaginem que aquela máquina de Gutenberg que vocês viram lá, ela é grande, mas não é tão grande assim que não pudesse ficar dentro de uma casa comum lá em 1570, 1480, né, em diante, né? Naquele período ali em que as gráficas começaram a bombar, né? As gráficas caseiras, né? E a Europa inteira tinha gráficas daquele tipo ali, meio fundo de quintal. E o pessoal começou, então, a produzir livros. E essa produção de livros, que saiu do controle do Estado, saiu do controle da igreja, ela ajudou muito na educação, na autoeducação, né? Transformando, então, o indivíduo que antes era mero portador de tradição oral a alguém que pudesse também desenvolver o seu próprio conhecimento através da leitura, né? Bom, saindo então do livro, né, da imprensa, da invenção da imprensa, nós temos assim os meios eletrônicos, né, surgindo, né? Você tem
o rádio foi um dos primeiros meios, né, de comunicação de massas, né? O jornal, evidentemente, quando ele começou a ser produzido em larga escala, através de impressão de rotativas, né? Graças ao desenvolvimento da rotativa a vapor, em meados do século XIX, o jornal pôde ser vendido e distribuído em larga escala também. Custava bem baratinho, né? Custava mais ou menos 1 centavo. E por isso era chamado de penny press, né? Para ilustrar, o Le Petit Figaro, na França, e o The Sun, em Nova York, eram jornais que tinham uma tiragem diária de aproximadamente 1 milhão de exemplares. Mas depois, né, no início do século XX, nós temos a invenção do rádio por Marconi, Guglielmo Marconi, um italiano. Alguns acham que não foi bem ele que inventou, que foi o primeiro, né? O padre Landel também aqui, um gaúcho, né? Muita gente acha que foi ele que inventou o rádio primeiro, mas agora não importa saber quem foi que inventou o rádio primeiro, né? Importa saber a importância do rádio dentro da sociedade, dentro da nossa cultura. Esse aqui é um rádio bastante velho, bastante antigo, né? Com um sistema aqui de sintonia na mão, tá vendo? Tem nada digital aqui, é tudo manual. E mais do que tudo, o rádio tem um significado todo especial nesse avanço tecnológico, por quê? Ele traz para dentro de casa a comunicação de massas. Além do impresso, você tem agora um meio digital, usando ondas eletromagnéticas e com programação acessível a todo mundo, né? Então havia histórias infantis no início do rádio, né? Na década de 20, do século 20, histórias para as crianças, radionovelas e principalmente notícia, né? E tudo ao vivo, né? E tudo atingindo milhões e milhões de pessoas. O fato do rádio estar presente assim nas famílias, né? A ponto de se colocar o console, isso aqui é um rádio, tá vendo? Um rádio bem antigo, um trambolhão, né? Então ele ocupa aqui um canto da sala importante, onde as famílias passam a se reunir, né? À noite, logo após o jantar, as famílias vão se reunir em volta do rádio para ouvir alguma história, né? Alguma narração de teatro, de radionovela, de radiojornalismo, e isso muda um pouco a rotina das pessoas, né? As pessoas antes, não sei se vocês vão se lembrar, antes elas se reuniam, né? À volta da fogueira, em volta da árvore, né? Nas praças, e ali elas conversavam umas com as outras, ali era o ponto de encontro comunicacional, né? E era ali que as histórias eram contadas. Mas com o advento do rádio e principalmente da televisão, as histórias passam a ser contadas de outra forma, né? A tradição oral passa a ser, perde lugar, né? A contação de histórias começa a diminuir, porque nós temos agora o rádio e a televisão que fazem esse papel, né? E também, no mesmo período, começam a aparecer, né, os grandes artistas, os famosos, né, aquele tipo de pessoas que Edgar Morin vai chamar de olimpianos, né? São as primeiras pessoas a fazerem sucesso no rádio, e depois vão para a televisão, e muitos deles, como Orson Welles, mais tarde serão importantíssimos em Hollywood, né? E o rádio também teve essa função de consagrar não só artistas, mas também tinha uma força muito grande política, né? E no início do século XX, houve muita, 20, 30, 40, né? Havia muita preocupação com os meios de comunicação, justamente porque se pensava que esses meios poderiam ser instrumentos perigosíssimos, né? De manipulação das massas, né? Através da pregação de ideologias, né? Sejam econômicas, sejam elas políticas aí, né? Então, logo após, nós temos então a invenção da televisão, né? Eu vou deixar essa pesquisa sobre como a televisão se desenvolveu para vocês, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas nós temos aqui então um aparelho de TV bem antigão, né? Um console aqui de madeira imenso, aqui é o seletor de canal, aqui eu não sei o que é isso, acho que é o do volume, né? E aqui está a tela bem pequenininha e bem precária, né? Mas do mesmo jeito aqui, né, que o rádio e como era na tradição oral, nós temos então a televisão nas salas, né?
e a televisão passou a ser um objeto, né? Mais do que um objeto doméstico ou um objeto eletrônico dentro de casa, né? Era uma verdadeira companhia para as pessoas que aqui estão, né? No caso aqui da mulher, né? Da mãe, servia como companhia, né? Porque ela ficava a maior parte do tempo sozinha em casa, né? Então, às vezes, a televisão para ela tinha uma função assim apaziguadora de tensões, né? E aqui as crianças também, a mãe para de contar histórias para as crianças, né? Vai diminuindo isso e a televisão assume esse papel social. Então, há muita coisa que a gente pode estudar a respeito de televisão, principalmente, que tem a ver com essa questão da sociabilidade. Okay? E eu trouxe para vocês também um exemplo bastante interessante, né, de uma campanha que uma marca de cigarro chamada Camel, né, norte-americana, nos anos 40, fez, né, e com isso eu vou mostrar para vocês aqui também um outro vídeo interessante, né, que aqui está, que é chamado A Escolha dos Médicos, né, é de 1949, foi feito nos Estados Unidos, e preste atenção nas imagens que vocês vão ver, porque é um negócio assim completamente surreal. Vamos ver se vocês vão entender aqui a situação. Vamos lá. You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is, ou seja, o comercial está dizendo que o médico fica muito ocupado, né? E ele, mas mesmo assim, ele tem tempo para fumar um cigarro. Né? Quer dizer, o cara está no consultório fumando. E eles fizeram, então, uma enquete, né? Um pool nos Estados Unidos e perguntaram aos médicos qual era o cigarro que eles preferiam. E os médicos disseram que é o Camel. E eles, então, fizeram uma campanha do cigarro, né, tendo os médicos como garotos propaganda. Que é um negócio inacreditável hoje, né? Então tá aí. Então esse vídeo é muito interessante, né? Ele mostra também que os meios de comunicação e a propaganda, eles vão evoluindo, né? Hoje é inadmissível você fazer uma propaganda de cigarro, que é até proibida, né? Mas você pedir um médico para fumar no consultório, né? Para falar que ele prefere o Camel, né? É um negócio absolutamente surreal. Mas esse comercial existe, é um comercial famoso, e ele está acessível lá no YouTube para vocês, né? É muito interessante. Bom, da televisão nós passamos para a computação, e a computação, então, ela também foi vamos dizer assim, dentro do mundo da comunicação eletrônica e da informação eletrônica, assim, uma revolução, né? Essa aqui é uma foto do ENIAC, que é um computador imenso, um trambolho, construído nos Estados Unidos, que é considerado o primeiro computador eletrônico do mundo, e ele, para fazer um cálculo, ele ocupava um andar inteiro, né? E dizem as más línguas que quando o computador começava a funcionar, né, principalmente para fazer cálculos durante a Segunda Guerra Mundial, havia picos de energia lá na Pensilvânia, né, onde o computador estava instalado. Era um trambolho, né, enorme, e muito provavelmente esse trambolhão aí, né, ele tem uma capacidade de computação muito infinitamente menor do que esse celular meu simplesinho aqui, né? Bom, eu tenho um outro gráfico aqui para mostrar para vocês, que é um gráfico interessante, mostrando algumas datas importantes, né, relacionadas à tecnologia de computação, né? Vamos colocar aqui, vocês estão vendo que em 69 tem a criação da ARPANET, né, ou da internet, que era muito incipiente, usado primeiro pelo exército americano, e o uso da internet pelo exército americano tinha uma função que era de preservar os dados, né, os dados de informação em diversos locais, principalmente universidades, né? Então, se caísse uma bomba atômica em Nova York, Los Angeles assumia, né, o banco de dados, né?
Em 1967 está aqui o flop disk, ou seja, o disquete, né, foi criado. E aqui a Microsoft, criada em 1983, né, e por aí vai. Aqui nos anos 80, nos anos 90 nós temos aqui a internet discada em 1990, tá? A criação da WWW, o World Wide Web, né? O Internet Explorer em 1995, mas vale a pena ressaltar que um pouquinho antes tinha o Netscape, que era de fato assim, um dos primeiros, né, grandes navegadores utilizados, né, nos anos 90, tá? E por aí vai na linha do tempo, um desenvolvimento extraordinário da computação, da informática, que hoje é responsável por uma revolução espetacular, né, nos nossos modos e costumes de troca de informação, de comunicação e também de sociabilidade, né? Nesse slide seguinte, nós temos aqui uma questão que é muito importante nessa nossa disciplina, que nós vamos fazer essa discussão mais ao final, né, da disciplina, que é o conteúdo distribuído em várias plataformas ao mesmo tempo, né? Que nós chamamos de convergência de mídias. E esse tipo de distribuição de conteúdo é responsável hoje por uma sociabilidade diferente, né? Um tipo de interação entre as pessoas totalmente diferente, superando inclusive os modos de sociabilidade que os meios eletrônicos antigos tinham, né? Como a televisão, o rádio, e trazendo portabilidade e mobilidade nas conversas, né? Não só para usufruir de entretenimento como música, filme e cinema, né? Mas também para distribuir conteúdo. E isso tem trazido uma grande dor de cabeça, principalmente no mercado da imprensa, dos jornais. Uma vez que aquele jornal que você viu sendo impresso lá por Gutenberg ou impresso numa gráfica extremamente avançada, esse tipo de mídia, né, está em crise hoje, justamente porque as pessoas têm acesso àquele conteúdo do jornal em outros dispositivos móveis integrados. E não são só os equipamentos que estão integrados, mas o modo de produção de informação também é integrado, né? Se vocês prestarem atenção, hoje no trabalho jornalístico, né, o jornalista ele é audiovisual, ele trabalha produzindo conteúdo para o rádio, conteúdo para a televisão, conteúdo para a internet, né, conteúdo para a revista, para o jornal impresso. Então, o jornalista hoje ele é multimídia, né? E ele tem também uma série de funções que antes eram muito pontuais, né? O jornalista de impresso era jornalista de impresso, né? Basicamente, ele tinha ali o foco no impresso. O jornalista lá de televisão, basicamente um foco na televisão. E hoje nós sabemos que o trabalho, devido a essa convergência de mídias, o trabalho jornalístico e também a distribuição de conteúdo mudou bastante, né? E antes de eu passar para vocês aqui a tarefa, né, para a próxima aula, para vocês fazerem no intervalo desse vídeo da aula 1 para o vídeo da aula 2, eu gostaria de apresentar aqui para vocês um dos livros que nós vamos usar, um livro do John Thompson, né, A Mídia e Modernidade, uma teoria social da mídia. Este livro será bastante utilizado por nós, mas não fique apavorado porque eu coloquei uma parte dele, né, em PDF lá no Facebook, né, no nosso portal do Facebook. O outro livro que eu gostaria de apresentar para vocês é esse livro do Edgar Morin, que é um sociólogo francês que ainda está vivo, inclusive já esteve aqui em Belo Horizonte fazendo palestra na UFMG, mas ele é um dos mais notórios pensadores e sociólogos da comunicação, né, de todos os tempos. E ele escreveu esse livro aqui, Cultura de Massas no Século XX. É um livro muito interessante, né, que nós vamos adotar também. Todos esses livros estão à disposição de vocês na biblioteca e também em outros formatos, né, de PDF, com distribuição lá no Facebook ou compartilhado lá entre os colegas. E eu gostaria de deixar aqui, então, uma tarefa para você, tá? Para você ficar matutando aí durante a próxima aula.
Primeiro, eu vou pedir que você faça uma pesquisa e anote, né, no seu caderno ou onde você quiser, no seu computador, o que é de fato uma definição de convergência de mídias. Tente explicar esse fenômeno, né, da forma mais abrangente possível. E eu quero também fazer dentro de sala uma discussão, um brainstorming sobre a qualidade da informação de hoje. Tá? E também a reflexão, tomando como parte aí a questão da imprensa e da evolução dos meios de comunicação, do que significa hoje o ato de ler. Tá bom? Bem, essa foi a nossa primeira videoaula desse conjunto aqui de aulas que vocês vão ter acessíveis através do YouTube, né? E eu espero que você tenha gostado. Certamente, ao longo das aulas, nós vamos aperfeiçoar a nossa comunicação com você. E para isso eu preciso do seu feedback, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.